sempre tem que orientar, né, dos ciclos econômicos. Acho que o desespero é a pior coisa. O cara vai resgatar no momento errado, vai bagunçar tudo, né? Então, acho que a resiliência que a gente tem para a gestão é o que a gente tem que passar para o investidor. Eventos macros para o universo de ações, você vai ter tantos momentos que você vai ter alguma questão de um impacto que é relativo à empresa, né? Uma questão política que vai ser muito importante para a empresa. Então, essa é uma questão mais micro, né? Apesar de eu acompanhar, por ter essa cobertura política melhor do que os analistas de empresas estão mais preocupados em acompanhar a empresa. Eu fico mais focado na parte política e vai ter momentos que um evento político vai ser muito importante para uma determinada empresa. Fala, FDBs, tudo bem? Estamos aqui com mais um Fundo do Baú. E eu, Pedro Barbosa, seu host, tô aqui como sempre com ele, Marcos Saravalli. E aí, Marcão? Muito obrigado. Melhor agora, né? Com a presença de vocês aqui. Hoje tá cheio, hein? Nessa gravação especial, né? Hoje tá cheio, hein? Hoje promete. Casa cheia hoje. A gente vai falar com a galera aí que é recente no mandato da Asset, já tem muita experiência no mercado, tá? Vou deixar eles se apresentarem. O pessoal da Mirac vai falar um pouquinho pra gente. Adrico, começa a falar um pouquinho da Asset pra gente, por favor. Obrigada, Pedro. Obrigado, Sara. Obrigada pela oportunidade. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Adriana Mantovani, sou RI, né? Faço a parte de relacionamento com investidores da Mirac. Eu sou a mais nova do time, entrei no ano passado e venho tocando essa parte de distribuição dos nossos produtos. Hoje a gente tem 4 fundos, a gente vai contar um pouco mais aqui no detalhe para vocês. Eu tô no mercado, tenho cara de nova, mas eu tenho alguns aninhos aqui de mercado. Antes eu trabalhava na Bradesco Asset, então fiquei lá um período longo. E agora eu tô no Mirac aqui com o time, fazendo acontecer, né? Trouxe o Rafa pra gente aí hoje, né? Trouxe o Rafa. E aí, tudo bem, pessoal? Fala. Meu nome é Rafael Ihara, eu sou economista-chefe da Mirac. Tô lá há um pouco mais de 2 anos. Antes da Mirac, trabalhei em alguns fundos macro no mercado, né? Passei também pelo sell side no começo da carreira, né? Tenho um pouco mais de 10 anos de experiência, mais voltado para macro e agora entrando numa casa de equities, né? Mas sempre trazendo as discussões mais pro lado macro, assim, mais top-down. É o rei da gestão de Manaus, hein? Esse aí manda lá. E como você falou já deu o gancho, né, Rafa, de equity, né? E essa especialidade aqui do Marcos Saravalli também. Vamos começar entendendo um pouco dessa construção aí da Mirac, né? Vocês têm aí institucional por trás, enfim, construção da Mirac. E a gente tem ali no meio da pandemia, né, o começo aí da Asset. Como que é isso? Como que foi isso? Desafios, principalmente. Eu acho que assim, um período de pandemia, principalmente, a gente teve fenômenos atípicos no mercado, né? A gente viu uma explosão de inflação, a gente viu taxas de juros indo para patamares que a gente não imaginava ali no pré-pandemia, né? A discussão no pré-pandemia que acabou os juros no mundo, né? Inclusive o Brasil aqui surfando muito essa onda de juros baixos pelo mundo, né? Com a pandemia em si, né? No começo ali, a gente já chegou a testar taxas de juros negativas e tudo, mas depois veio o problema da inflação e com isso acho que a gente teve perdas significativas para ativos de risco e é um período bastante turbulento para o mercado no mundo, aqui no Brasil também, né? A gente teve bastante resgate na indústria, né? No caso da Mirac, a gente tem um passivo mais sólido, né? Bastante focado em Family and Friends, então a gente conseguiu passar por esse período com mais tranquilidade, né? Ano passado a gente entregou uma rentabilidade bem satisfatória, bem interessante, e a gente espera agora com esse ano, somente com o alívio de juros dos bancos centrais dos desenvolvidos, né? Estou falando aqui especificamente do Fed, né? Que é o banco central que mais importa para o mundo, né? A gente surfar esse ciclo positivo agora nos próximos anos. E pegando essa questão do passivo que o Rafa comentou, né, e contando um pouco da história da Mirac, né, e já puxando para essa parte do passivo, que eu vou contar um pouco de como que a gente faz hoje, né, onde nós estamos mais
concentrados na distribuição dos nossos fundos. Então, hoje, contando um pouco da história, a Merak nasceu em 2021, né? Eu falo que os 2 primeiros fundos, eles nasceram em 2020, eles já estavam sobre uma gestão via conselho consultivo, né? Em 2021, a gente, de fato, pegou a licença da Merak e a partir disso, então, nós temos 2 fundos iniciais, que foram esses que nasceram nesse período mais sofrido, né? Digamos assim. E a gente começou a Merak com 3 sócios fundadores, né? O Roberto Reis, que é o nosso gestor, que tem 24 anos de experiência aqui. E um ponto importante é que o Roberto, basicamente, o time é formado de pessoas que já trabalharam com o Roberto em algum momento da vida. Então, eu vim da Bradesco Asset, trabalhei com o Roberto lá, alguns analistas também. Outra parte do time veio do Santander Asset. Então, a gente tem esse histórico, essa sinergia junto com o time inteiro, né? Em algum momento a gente já trabalhou com o Roberto. O segundo sócio é o Stefan, que também hoje é nosso diretor financeiro, faz análise de bancos. E a gente tem o Luiz Goshima. Antes da Merak, ele trabalhava em um family office, né? Que é o family office da Dona Lia Guiar. E um ponto que acho que esse é um ponto central aqui, que ele tem alguns desdobramentos para a questão do nosso passivo até, né? Então, o Luiz, quando ele veio para a Merak, né? Quando foi o momento certo de criar a Merak, dos sócios aqui se juntaram, ele falou, não, agora vamos, né? O Luiz saiu, né, do family office da Dona Lia, ele passou o chapéu para outra pessoa e apresentou a Merak também. A Dona Lia, de fato, gostou até para continuar aqui um legado do seu pai. Hoje a Dona Lia é nossa sócia investidora, o Luiz cuida de toda a parte institucional aqui da Merak. E assim surgiu, né? Então, esse é o nosso time de sócios. Hoje a gente tem um time de 17 pessoas. E aí a questão do passivo, né? Hoje a nossa distribuição por plataformas é pequena, se for parar para pensar. Porque a gente tem grandes famílias que acreditam na nossa tese e estão com a gente. Então, se for pensar no período de pandemia, a gente conseguiu manter o nosso passivo. Se você acompanhar, Merak nasceu com 700 milhões, né? Mais uma rodada de captação, 1,3 bi. Hoje a gente está com 2,6 bi. Tudo, né? Tudo equity? Tudo equity, sim. A gente tudo tem FIAs. o CID... Não, de fundos, de produtos não. A gente tem 2 multimercados, um FIA e um renda fixa. Como é que fica a distribuição desses 2,5 hoje, mais ou menos? Não sei te falar o certo aqui, o percentual. Mas é mais FIA ou mais o multimercado? Do valor do fundo, hoje a gente tem o Equity Hedge está com 520 milhões, números isso. assim, né? O Long Base está com 490, o Brabus, que é o FIA, de fato, ele está com 150, e o Horus, que é o renda fixa, 300 e pouquinho. Tá. A gente tem alguns fundos exclusivos, né? E aí a questão das famílias, né? O nosso passivo se tornou muito resiliente, a gente consegue ter uma relação muito próxima com esses clientes, né? E até esse desenvolvimento fez nós criarmos 2 outros produtos, que a gente tem o renda fixa, que é um fundo com muita liquidez, né? E ele nasceu justamente para ser um fundo caixa nosso, assim. E é um fundo que está indo super bem. E a gente tem também o FIA, que acho que nos brilha os olhos, né, hoje em dia, que nasceu um pouco depois também, até de uma relação com uma família, que o Theo Rafa falou, esse fundo, ele nasceu e ele era uma distribuição só Family and Friends. Posteriormente, a gente abriu o fundo para captação. Então, tem essa questão do passivo, a questão da preservação do patrimônio, que a gente se preocupa bastante. Acho que é um pouquinho do contexto da Merak aqui pra gente. Quando a gente vê na Ambima lá aqueles saques de fundos lá, 12 meses, 24 meses, toda hora saindo saque, não é o caso da Merak, né? Todo mundo... Definitivamente não. E assim, o lado positivo disso é que deixa a sua equipe mais tranquila para trabalhar, sim. Né? Acho que o resultado disso a gente viu na rentabilidade dos fundos no ano passado, né? Mas o ponto é que a gente teve muito mais tranquilidade para atravessar esse período de turbulência, né? Que foi o período ali de pandemia, pós-pandemia, né? E esses saques enormes da indústria de fundos brasileira. Boa. Essa tranquilidade, ela também traz junto a pessoa conseguir trabalhar de uma forma talvez mais processual, né? Eu acho que isso é interessante. Como é que vocês fazem isso lá, entendendo que tem essa visão que não precisa talvez ficar mudando toda hora, ficar tentando ter um giro maior, né? Então, como que vocês trabalham toda essa metodologia?
O nosso processo de investimento, né, obviamente tem uma análise mais fundamentalista ali na escolha das empresas, tudo, mas acho que os fundos de ação, aqui no Brasil a gente tem visto isso cada vez mais, a participação de economistas em fundos de ações, né, trazendo essa análise top-down. Só para dar 2 exemplos, né, tanto o rally que a gente viu no final do ano passado aqui, como a realização no começo desse ano, foi explicado por um fator macro, né? Que foi a taxa de juros americana, né? A gente está vendo ali no final do ano passado, no começo do segundo semestre, aquele discurso de higher for longer, né? De repente a gente viu o pivô do Fed e já o mercado discutindo o corte de juros já no primeiro tri. Assim, aqui não aconteceu nada de diferente, e a gente viu um mega rally das ações brasileiras, a curva de juros também surfou isso, né? E da mesma forma, né? A realização agora no começo do ano teve um componente muito mais externo do que doméstico. E aí acho que para ter esse tipo de agilidade, proteger sua carteira, e aí eu acho que precisa incluir no processo de investimento também, né? Além da sua análise fundamentalista, que vai ser o core do fundo, né? Essa contribuição mais top-down que vem da visão de um economista. Mas no dia a dia, como é que funciona assim, na tomada de gestão? Assim? Porque, sendo super preconceituoso aqui, né? Mas se o economista, você fala assim, o economista ele tá lá na caixinha do economista, né? E aí tem o time de gestão, né? Você levanta a mão e fala assim, galera, setembro de 2023, é hora de tomar risco, né? Como é que você influencia a gestão, olhando para o lado macro, assim, e vai regulando isso na gestão? Vamos aumentar o risco, vamos diminuir o risco, vamos aumentar o beta, vamos tomar... Enfim, como é que influencia lá na gestão? Porque é uma decisão do gestor, mas conversando, né, o top-down com o dia a dia ali do... Apesar de ser um fundo mais voltado para ações, né, a gente tem uma rotina que inclui alguns processos muito parecidos com os fundos macro. Né? A gente tem diariamente nossas reuniões de caixa discutindo cenário macro, né? Eventualmente tem eventos importantes, né, do lado macro, como assim, um CPI americano, uma decisão do Fed, né? A gente vai levar isso para a mesa de discussão para reduzir o risco, eventualmente, ou se for o caso, aumentar. Então a gente tem flexibilidade, a gente pode operar, por exemplo, com índice também, não precisa mexer na nossa carteira de ações para aumentar a nossa exposição ou diminuir as exposições a ações. Né? Tá. Então acho que apesar desse DNA de fundo de ações, a gente tem essa flexibilidade que é dos fundos macros, né, de discutir cenário e se for o caso, a gente, para um evento específico, é mais defensivo, né, ou de fato a gente acha que o cenário vai limpar, então fica mais alocado. E você faz só macro ou você coloca um tempero ali de político também? Agora o negócio fica bom, hein? Essa é uma pergunta muito engraçada. Eu já trabalho como economista há um bom tempo. E eu lembro que assim, desde a eleição antes da eleição da Dilma, do segundo mandato, né, política era algo assim que ocupava, sei lá, 20% da rotina dos economistas, né? A gente lia a parte política no jornal, obviamente, discutia com consultoria política, mas não era algo intensivo para um economista, né? Mas a minha percepção é que o ponto ali de virada, né, de mudança foi na segunda eleição da Dilma, que assim, acho que o papel de todo economista atuando aqui no mercado financeiro no Brasil tem sido assim, 50% do tempo discutindo política. Indo para Brasília, né, conversando com o deputado, conversando com o ministro. Então, é inevitável para um economista, né, principalmente porque os principais temas econômicos passam pelo lado político, de certa forma, né, implementação, né, de uma agenda. Então, assim, acaba que eu diria que hoje 50% do meu tempo é discutir política. E não só no Brasil, né? A gente acaba discutindo um pouco de política nos Estados Unidos. Tem eleições assim, né? As questões geopolíticas, que são guerras pelo mundo, né? A gente tá vivendo um período mais turbulento, né?
Então, não é só macro, é a parte de política e geopolítica também, acho que faz parte da rotina do economista hoje em dia. E puxando esse gancho, né, Adri? A gente, hoje vocês falam, né, de um percentual grande institucional que vocês têm, mas do outro lado tem a pessoa física ali das plataformas, né? E como que tá essa relação, né? E eu vejo lá que você todo mês coloca lá um vídeo, cartas, enfim. Mas como que tá essa relação para trazer mais essa pessoa física, que eu acho que é o que está ampliando, né? Com o histórico do fundo indo bem, né? Até o Rafa falou que ano passado foi interessante. Com certeza vai olhar, que a gente sabe qual é o olhar de pessoa física, né? 12, 24, 36 meses dentro das plataformas ali, né? Como vocês estão vendo isso e essa relação, como você está entrando nisso, Adri? Tá, eu acho que são 2 pontos, né? Acho que antes da pandemia aqui, a gente viu um período antes da pandemia e durante a pandemia, de um interesse muito grande por conteúdo e por bolsa também, puxando aqui o gancho para a bolsa, porque a gente tem o DNA de renda variável, né? Selic a 2%, né? Os ouros brilhando também na renda fixa. Acho que foi um momento de muito aprendizado para a pessoa física de estudar conteúdo via internet, né? Acho que teve uma mudança aqui, com pandemia, as pessoas tiraram o dinheiro de bolsa, né? Mas o que eu vejo nesse ano? Nesse ano, que 2024, esses 3 meses que a gente está vivendo, um interesse maior por bolsa e um interesse grande por começar a investir, né? Acho que, poxa, aqui a gente está falando de São Paulo, né? Mas quantas pessoas no Brasil não investem, minimamente a poupança, e é isso, né? Então, o conhecimento por produto financeiro, eu vejo que vem crescendo, né? E aí, falando de pessoa física, aqui olhando para a Merak, eu acho que há um crescimento, sim. Acho que a conversa de bolsa vem voltando, né? Selic caindo, taxas de juros, tanto no Brasil quanto no mundo caindo, né? Os olhos viram um pouquinho mais para a bolsa. Claro que a gente sempre brinca, né? Que o investidor final, pessoa física, ele vai entrar quase que no final da festa, né? Ele vai esperar muito tempo. Às vezes acaba que não vai ser a oportunidade mais adequada aqui para ele. Mas acho que o interesse por... acho que pode ser que é o começo aqui, acho que eu vou colocar um pezinho, né, que a gente sempre fala em renda variável, né, então, às vezes, as conversas que eu tenho, eu acabo não falando muito com o cliente final, mas as conversas que eu acabo tendo, algumas poucas, né, então o cara vai falar, qual que é o fundo mais tranquilo, né, é o Equity Hedge, que tem até 30% de exposição à bolsa, o restante é renda fixa, pode ser que faça sentido, né? Mas também tem aquele cara que gosta de renda variável, que sempre acompanhou, que tirou um pouco mais, que quer colocar mais aqui, olhando para as perspectivas para frente, que a gente vem falando aqui, né? Das boas perspectivas para renda variável. Mas acho que vem melhorando o cenário, né? E a gente começa a observar esse bate-papo mais quente aqui sobre fundos de investimentos também, né? Que acho que é uma visão que acabou que durante a pandemia, fundos de investimento foram um pouco deixados aqui de lado, né? Mas outros produtos começaram a ser ofertados, né? Então acho que essa conversa sobre fundos, ela vem aumentando aqui. A gente teve algumas coisas que ajudaram também deixar de lado um pouco esse papo, né? Você vê ali a pandemia, até fundo de LFT, por causa dos juros ali deu uma barrigada, mas... E dentro disso, como que foi para pensar nessa questão? Claro, tem as famílias, né? Tudo acaba indo para as famílias, mas assim, pensar nessa questão de entrar nesses fundos de renda fixa ali, que vocês fizeram, né, de mais renda fixa. Como é que foi esse pensamento? Cara, temos que entrar mesmo. Eu vejo muita gente aqui, né, Marco, fala sobre, cara, olhar talvez equity, juros, pode ser algo muito semelhante, não tão distante, entendeu? Você olhar crédito e juros, você usa até a mesma equipe, talvez, para ter um... Essa era uma outra pergunta também. Você trabalha para Merak ou para... Para Merak. Ou para Equity? Para Merak. Juros da Merak. Como é que funciona? Não, eu atendo todos os fundos, essa na verdade. Disputa? Eu atendo todos os fundos, né? Então é melhor para falar nessa pergunta, né? A ideia original do fundo era ser um fundo caixa, né? Uhum. E aí, por pedido de alguns clientes, a Merak resolveu abrir, né? Como a Adri falou, nosso DNA está em ações, né? A gente não tem uma equipe grande macro, né?
No entanto, a gente vê algumas oportunidades na renda fixa e vai, como o Reis é um gestor muito experiente no mercado, ele vai querer aproveitar também, né? Então, acho que apesar do nosso sei lá, como economista, né? Eu não sirvo apenas ao fundo de renda fixa, não. Pelo contrário, acho que a minha ideia inicial lá era atender os fundos de ação discutindo o cenário, né? E a questão do fundo de renda fixa foi mais por uma necessidade dos clientes que foi surgindo ao longo do tempo. E pra gente, o Meraki Horus renda fixa, ele é uma porta de entrada muitas vezes, né? Tem cliente que ele não quer entrar direto no Brabus, ou por ser um perfil, né, o perfil de risco dele, ou até mesmo porque ele quer conhecer de fato a nossa tese, quer saber do conteúdo, quer estar mais perto, e a partir do Horus, né, ele acaba entrando. Então, o Horus foi um fundo que ele veio para complementar, é um fundo que hoje ele é muito importante pra gente, mas ele é um fundo que vamos dizer assim, que ele é um fundo tranquilo. Por quê? Porque a gente montou uma carteira que tem a parte pré-fixada, pós-fixada, indexada à inflação, crédito privado. Segundo o mandato dele, a gente pode ter até 5% e hoje a gente tem 1%, né? Então, não é uma carteira que é uma renda fixativa? Mas não é uma carteira que a gente vai mexer muito, né? Claro, o Rafa aqui, até comentando um pouco das reuniões diárias, né? A gente tem os morning calls nossos, então o Rafa, ele traz todo o insumo macro, né? Então, olhando tanto aqui para o Horus, então aconteceu alguma coisa, a gente vai acabar mexendo um pouco na carteira, vai alongar a posição de um título, né? Ou não. E o Rafa traz todo o insumo para os analistas casarem com as teses de investimento. Então, aqui acho que são peças fundamentais, né? Dentro da nossa estrutura. Então, o Rafa trazendo a parte econômica, analistas aqui fazendo esse link com a estrutura das empresas, juro caindo, o que vai acontecer com a empresa, né? Então, tem toda essa parte, mais os eventos da empresa. E o Roberto, ao final aqui, colocando toda a sua experiência para a gente, de fato, deixar o fundo operacional, né? Acho que colocar aqui a nossa cabeça em produção, digamos assim. Mas é um pouco disso. Como é que foram os fundos, assim, só resumo, dos que você falou, 2023? 2023? A gente sofreu um pouco, acho que assim como toda a indústria, Mas né? o FIA, como é que foi o FIA? Eu não vou te lembrar os números exatos. 20, você tem a rentabilidade? Foi bem. Mas foi bem. O FIA foi o que aproveitou melhor. Porque o Rafa, fazendo uma provocação, é o seguinte, Provocações. Essa parte de provocação. Tem que botar até a vinheta agora nisso. Daqui a pouco o pessoal da cultura vai me cobrar os royalties. Deixa eles cobrar, né? Mas eu sendo bem radical, assim, pra mim teve dois perfis, né, em 2023. Quem tinha... Tirando, assim, bancos que subiu, acho que de forma consolidada. Falando, assim, macro para micro, né, nas ações. Mas duas pessoas. Quem tinha Petro e quem não tinha Petro em 2023, né? E aí, quando você fala de Petro, ela sobe um pouco para macro, mas principalmente para política, né? Sim. Então, assim, eu acho que fundos que pesaram muito a mão na política não conseguiu pegar ali o rally de outubro, novembro e dezembro. Quem teve uma mão um pouquinho mais leve, talvez em política, conseguiu surfar. Pô, não é para tanto, enfim. Então, assim, acho que a análise quando provavelmente vocês fazem análise de peers, né? Assim, por que você acha que o mercado não, isso acabou respingando um pouco em multimercado, né? Mas por que o mercado não performou? É de fato assim esse viés político, erraram muito na mão, assim, como é que você viu o 2023? Eu acho muito difícil julgar o trabalho dos outros, sim, né? Sim. Então vamos falar de você. Glória. Mas assim, mas só para não deixar você sem resposta, então, né? É inegável que existe, sim, acho que muita gente com algum tipo de viés político, né? Mas no processo de investimentos eu acredito que a gente precisa ser um pouco agnóstico em relação a essas ideologias, né? E aí, em determinados momentos, né, todo o caos, né, que a narrativa leva você a crer, tá no preço já. Acaba tendo um pouco downside. Então, nesses momentos, a assimetria muda de lado, né? E acaba aparecendo oportunidades.
por mais que seja totalmente contra o seu viés político, a sua ideologia, né, as oportunidades de investimento surgem, e aí eu acho que tem que aproveitar de uma forma agnóstica, né? Naturalmente, assim, inegável que esse governo tem pesado mais a mão sobre as estatais, né? Isso tem um custo, né? Agora, achar que as estatais não vão performar de forma alguma não é bem assim, né? A gente tem ciclos no mercado como qualquer coisa na vida. Uhum. Boa. E só fazer uma outra provocação do cenário externo. Aí eu coloco você no bolo, aí eu falo que eu não sou economista, né? Aí não, é ele. Ah, tá, entendi. Porque é sempre assim, né? Quando erra, são eles erraram, né? Nós... ok, e eu acertei, né? Então sempre... que horror. Cialdini, isso. Muita persuasão isso, hein? Eu já ouvi algumas vezes essa frase, né? Mas assim, é inegável assim, que os economistas, isso falando de global, né? Principalmente nos Estados Unidos, erraram ali na precificação do tamanho da possibilidade de recessão, né? No mercado norte-americano, né? E talvez isso tenha se traduzido em retorno para os fundos mesmo, né? De uma forma geral. Sim. Então a gente viu Bolsa Americana, S&P 500 batendo recorde, empresa de tecnologia subindo 50%, 100%, enfim. De novo, como fazer essa análise, né? E não ser contaminado, né? Porque, tá todo mundo falando que vai ter recessão. Né? Por que eu vou jogar contra? Né? Não, só eu sou aqui. Até começou a ver aqueles investidores ali apocalípticos de plantão, sim, né? Sim. Não, vou shortear aqui, acabou aqui, isso aqui é bolha, né? Não dá para tradear 50 vezes lucro Nvidia e tal. Mas como você no macro, né? Isso levar para o gestor e falar assim, mas peraí. Indo nessa ponta, um dos trades mais inglórios no ano passado foi justamente o pessoal que estava tentando vender Bolsa Americana com esse call de recessão. Isso. Então, acho que da mesma forma que eu argumentei aqui que é necessário ser um pouco agnóstico em relação a essas questões políticas, né? O que a gente viu nesse período de pandemia foi que as séries econômicas ficaram malucas, né? A gente chama isso de quebra estrutural, mas na verdade é que as coisas mudaram muito o padrão. Sim. E todos os modelos econométricos, né? Curva invertida. Modelos estatísticos que a gente usa para fazer projeção ficaram prejudicados, né? Então, assim, até mesmo o Fed... Prejudicado, você foi educado agora. Pode falar. Pessoal boa, né? Tem que defender a classe. Podia ter falado inválido, né? Inválido. Tem que defender a classe. Mas, assim, obviamente, não é só por causa da pandemia que os economistas erram projeções, né? Isso, na verdade, eu acho que todo gestor experiente deve saber que o seu economista vai errar bastante, né? O importante é acertar mais do que errar, né? Mas eu acho que nesse período de pandemia ficou muito mais... Os dados econômicos ficaram muito turbulentos, né? E você conseguir utilizar isso em modelos estatísticos para fazer projeção ficou ainda mais complicado, né? Dito isso, né? Acho que a gente precisa ter uma cabeça, de certa forma, aberta, né? Flexível, para... Assim, em determinado momento você não está mais discutindo recessão, você não está vendo um trigger claro para que a recessão aconteça, é muito custoso ficar apostando, ficar montando num trade eterno de que a recessão vem. A espera de Godot que nunca aparece, né? E eu acho que isso é muito importante no processo de investimento. Para isso que eu acho que é importante também ter um economista que esteja acompanhando as narrativas de mercado, né? Esteja acompanhando essas discussões lá em tempo real. Sim. Até em cima disso, bom você ter falado isso, Rafa, da questão da aposta na recessão, né? Porque a gente, e aí, entro aqui com a cabeça do investidor, talvez, não digo leigo, mas um pouco mais distante, né? Você talvez olhar, óbvio que pode acontecer a vida, mas você olhar uma crise, talvez, de mercado que a pandemia trouxe, que traz realmente, não tem como não fugir, mesmo com oportunidade, e olhar que logo depois, mesmo com guerra, mesmo com tudo, você vai ter um período muito grande, recessivo também, pode ser complicado olhar assim, né? Porque
cara, como não vai ter um trabalho de volta, principalmente de governos, de tudo, para essa crise se estabilizar, né? É estranho achar que vai ficar 10 anos ali em recessão. Não, eu tô falando um negócio não, mas é que eu acho que o até mercado um contexto sempre complicado. Assim. Acaba que o mercado sempre leva. Eu lembro que quando começou a pandemia... Acabou tudo, o mundo tá nunca mais vai voltar a mobilidade no mundo, entendeu? A gente chegou a ver o preço do petróleo negativo, entendeu? Justamente nessa narrativa apocalíptica, assim... Pô, será que não vai ter uma reação dos governos, né? Mas eu acho que num primeiro momento, as pessoas, né? Principalmente se você tá muito alocado, tem muito risco, né? Bate um desespero e acaba... E aí, nesse momento, acaba surgindo boas oportunidades, né? Quando você vê que essa narrativa tá muito forte, né? Muito forte, muito exagerada, né? E isso está, de certa forma, refletido nos preços de alguns ativos, na verdade, você tem oportunidades. Peraí, exagerou, né? É justamente uma forma de operar. E, Adriana, como é que acalma esse investidor nesse momento? A família, tudo bem, é legal, a família tava lá, deu estabilidade, as famílias todas, mas quis saber, né? O telefone deve ter tocado, falado, mas calma aí, como é que é isso? Eu acho que a gente sempre tem que orientar, né, dos ciclos econômicos. Acho que o desespero é a pior coisa. O cara vai resgatar no momento errado, vai bagunçar tudo, né? Então, acho que a resiliência que a gente tem para a gestão é o que a gente tem que passar para o investidor. E eu acho que também o contato, né, a interação que a Merak ou que uma gestora tem com o seu cliente final, seja por meio de vídeo, seja por meio da plataforma que vai passar o conteúdo que a gestora elabora, é muito importante que a gente tenha esse canal aberto com o cliente. Ciclos econômicos a gente vai viver. Acho que momentos melhores, piores... a gente viu pandemia, que foi um momento que eu pensei que eu nunca mais ia voltar a ver, a sair, a fazer as coisas, né? Mas olha só, a gente tá num ambiente, voltamos, trânsito tá normal, né? Bem normal, tá? Tá tudo normal, voltou tudo normal. Então eu acho que essa interação próxima, né? Seja dos clientes finais, seja as interações da gestora, mostrando o que nós estamos fazendo, abrindo a casa mesmo, né? Mostrando a nossa estrutura, mostrando a nossa cabeça, mostrando o nosso modelo de análise. Acho que todo o processo muito bem redondo vai trazer bons resultados. Independentemente do cenário, tá ruim, mas calma, vai melhorar, né? E ter essa resiliência, passar isso pro cliente, né? Pra família que a gente atende, enfim, é muito importante, né? Porque muitas vezes a nossa rotina é muito intensa, né? A gente dorme, acorda, vendo notícia, saiu evento tal da empresa, aconteceu isso. Então, pra gente, é mais tranquilo. Mas para uma outra pessoa que tem a sua profissão, médico, advogado, ele não está acompanhando essa periodicidade de dados. Então, a gente tem que, de fato, entregar isso para ele de forma mais fácil e acalmar e fazer ele entender que tem um time por trás, fazendo todo o processo de investimento, toda essa robustez por trás e passar a perspectiva, né, econômica aqui para a gente, casando o cenário com as empresas, conseguir... de fato, entregar lá na frente, ou independentemente do momento, o melhor possível, né? Acho que é um pouco dessa ideia. Ô, Rafa, que mercado, não que tenha sido um erro assim, mas erro, eu digo, de alocação, mas que, porque eu sou economista também, né? E aí o pessoal do nada surge com umas perguntas assim, né? Pô, você tá olhando o mercado de, sei lá, lítio né, num determinado país. Isso é muito assim, bom. Urânio é demais. Agora no final de semana foi urânio, né? Isso é muito bom. Urânio. Mas assim, que mercado que você, de certa forma, fala, pô, deixei passar ou poderia ter olhado? Vou te dar um exemplo simples aqui, que acho que é o Japão, né? O Nikkei. Pô, o Nikkei tá lá disparando, mas acho que, pelo menos que eu converso aqui, 10 gestores, 9,5 nunca olharam a fundo, né? Japão e tal. Mas como olhando, e isso olhando para a parte macro, né? O que você acha que ou tem upside ainda, ou que poderia ter olhado? Tem alguns clientes que falam muito sobre Índia, por exemplo. Pô, Índia, mas é um outro país com cultura diferente, enfim, um pouco do olhar macro. Ou clássico também, assim, eu acho que todo mundo apostando contra a Europa, o índice foi lá correndo atrás, né? Sim. Mas como é que você vê o mundo, assim, em termos de performance? Você fala, pô, tem upside, ou
vale a pena continuar olhando, enfim, de uma forma geral? Eu assim, você já pegou alguns exemplos assim, muito bons. Eu acho que assim, o que sobra acho que China, né? Tem um ceticismo muito grande em relação à recuperação do crescimento lá. China você tá mais longo em China. Você tá mais animado. Não, eu acho que o governo tem ferramentas para evitar uma crise maior, né? Ele não quer de forma alguma fazer os estímulos monstruosos que foram feitos no Ocidente, que acabaram gerando inflação, né? A gente viu se inflacionar. Tem também um papel dos governos que tiveram políticas fiscais muito expansionistas, né? Não só o Brasil, mas os Estados Unidos também, né? A China não quer cometer esse mesmo erro, né? Então, assim, não é a recuperação do crescimento a qualquer custo, né? Mas eles ainda têm instrumentos, sim, para reativar o humor em relação aos ativos chineses que estão muito amassados, né? E aí os trades derivados de China acabam sofrendo muito, né? Então, acho que tem um ceticismo enorme no mercado atualmente em relação à capacidade de recuperação chinesa, né? Eu já vi ao longo da minha carreira outros momentos que as pessoas apostaram contra a China e eventualmente foram estopadas, né? É uma economia diferente, né? Que é um analista ocidental às vezes utiliza o mesmo framework que ele utiliza para analisar Estados Unidos, utiliza para analisar a China, e são economias completamente diferentes, né? No papel do Estado, né? Então acho que até vejo entre meus colegas economistas, né, ceticismo muito grande em relação à China, alguns muito mais pessimistas, né? Não vejo ninguém otimista, né? Em momentos assim, você já vê isso de certa forma refletido nos preços, né? Esse pessimismo em relação à China, e pode haver alguma surpresa nos próximos meses, porque tudo não é cíclico, né? Então, assim, às vezes a gente fica com essas ideias mais estruturais, né? De, agora é para sempre, tudo. E o humor do mercado muda, né, ao longo dos meses, né? Acho que é isso. Muito bom. Marcos Saravalho falou que não é economista e é economista 2 vezes aqui. Não sei aquela velha frase, né? Já vou repetir, né? Quando o economista, quando erra, deve falar que são os outros, né? Esses economistas. Tá, então vou usar aqui um exemplo de um amigo meu, MS, que gosta muito de small. Vou perguntar um pouco pro Rafa. Como que vocês dividem lá, Rafa, de olhar, né? Vocês têm, óbvio, a parte macro, e aí na questão de alocação, vocês têm alguns limitadores de momento da empresa, de tamanho? Como é que vocês trabalham lá na Merak isso? Liquidez, né? Que o Brasil, isso conta muito, né? Sim, a gente coloca alguns filtros na análise para a seleção das empresas, né? E aí, obviamente, empresas de baixíssima liquidez acabam não fazendo sentido para o nosso produto, né? Então, assim, a gente não opera, acho que essa pergunta operar ultra small caps? Não, né? A gente entra em algumas small caps, né? O nosso fundo, o Brabus, né? Que é o fundo UFIA, né? Tem uma característica mais de small caps, né? Mas a gente não tem um produto de ultra small caps, assim, a gente acaba no filtro de escolha das empresas, um dos critérios, né, justamente se tiver uma liquidez muito baixa, não vai entrar. E como que é essa proximidade aí, falando das smalls e das outras também? Porque as outras geralmente você consegue ter umas informações muito mais rápidas, sem precisar, como a gente brinca aqui, sem precisar ir até o CEO ou dono da empresa. Mas nessa parte de smalls, vocês usam muito uma parte mais modelo ou é mais rua mesmo, de entender a empresa? Como é que é isso? Acho que a análise dos analistas lá é a mesma para as empresas grandes e pequenas, né? Tenta manter, além do acompanhamento, né, de resultado, né? Tenta manter uma proximidade com o comitê executivo, né? Com saber ali conhecer a empresa por dentro, né? Obviamente que vão ter empresas que você vai conseguir visitar, vai conseguir conhecer a operação muito melhor do que outras, mas acho que
o framework é muito parecido. Mas acho que você tocou num ponto importante para a Merak. Até por conta da senioridade do time, a gente tem uma interação muito próxima das empresas. Então, a gente considera isso um diferencial. A gente faz reunião, chama para a Merak mesmo, reunião com o CEO, com o RI, para entender. Acho que é diferente quando você olha no olho da pessoa e sente aqui, né? E aí, a parte das small, a gente consegue entrar por meio de índice também, né? Por exemplo, o Long Bast, ele é um produto que ele vai carregar ETF na carteira, né? Então, a gente consegue ter essa alocação por meio dessa questão, né? Mas essa relação com as empresas é muito importante. A gente tem uma estrutura internacional que os nossos fundos compram um pedaço dessa estrutura, né? Lá a gente carrega tanto a parte de dólar, então a gente usa tanto para diversificação quanto também para proteção. Mas lá nessa estrutura a gente consegue ter alguns nomes de grandes empresas. Por que eu falo isso, né? É difícil para um cenário Brasil analisar uma empresa lá fora. A gente não tem tanta abertura, né? A gente tenta ter ao máximo, mas a gente tem que olhar o que as grandes empresas para ter mais conteúdo, né? E é uma estrutura que está indo super bem. Então, tanto o Brabus, quanto o Equity Hedge, quanto o Long Bast, eles compram um pedacinho dessa estrutura. A gente vem até mais posicionado no setor de tecnologia, né? Nessa estrutura. Tem um pouco de petróleo também. Mas é algo interessante para os nossos produtos que a gente usa bastante. Acho que só um ponto na linha da sua pergunta, né? Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre os analistas de ações, mas o que eu vejo, né, na Merak é você que manda. O que eu vejo na Merak, né, é que a nossa preferência por operar empresas brasileiras, que a gente consegue ter uma proximidade muito maior com essas empresas, né? Acho que, a não ser que você seja um fundo brasileiro gigante, você vai ter o mesmo acesso às empresas americanas, né? Sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Em relação a large caps, small caps, acho que o framework é muito parecido, mas eu acho que em relação a empresas estrangeiras, né? Por mais que os nossos analistas olhem, acompanhem algumas empresas, a proximidade que você consegue ter com a empresa estando aqui no Brasil é muito menor, né? Então, comparado com as empresas brasileiras. O Rafa, acho que complementando a pergunta, assim, no sentido assim, de como que a sua análise macro e política, ela conversa no equity, no sentido assim, sai um programa de indústria do governo, né? E você fala, galera, vamos olhar esse setor. E setor industrial na bolsa, a gente não tem, a gente tem que ir para mid e small, né? E aí você vai jogar para os analistas e fala assim, olha o setor, mas o setor necessariamente é um setor mid small em bolsa. A gente talvez tenha ali indiretamente siderurgia um pouco, né? Então é justamente isso, assim, como que essa análise macro você provoca ali o time de análise e você precisa olhar aqui que o setor industrial tá numa inflexão, né? Máquinas, de repente, sai BCBR, enfim, como é que você tem essa eu acho que tem você traduzir os eventos macros para o universo de ações. Você vai ter tantos momentos que você vai ter alguma questão de um impacto que é relativo à empresa, né? Uma questão política que vai ser muito importante para a empresa. Então, essa é uma questão mais micro, né? Apesar de eu acompanhar, por ter essa cobertura política melhor do que os analistas de empresas estão mais preocupados em acompanhar a empresa. Eu fico mais focado na parte política e vai ter momentos que um evento político vai ser muito importante para uma determinada empresa. Mas também a gente pode ter alguns momentos que, na verdade, o trade é montado uma ideia macro, né, que vai beneficiar um setor mais sensível a juros, por exemplo. Então, na verdade, é um trade mais macro mesmo. Né? E aí, por exemplo, as smalls se beneficiam de um movimento de queda de juros forte. Né? Então, assim, a gente o trade aplicado para o gestor de bolsa buscar essas empresas mais sensíveis a juros, né? E aí eu vou chegar para o grupo de analistas e vamos pegar as empresas que são mais sensíveis a juros e fazer uma apostinha aqui, né? Na verdade é uma aposta macro, né? de fechamento de juros, né? da curva brasileira, né? Que vai ter uma implicação para um conjunto de empresas, né? Que a gente está falando aí numa estratégia mais micro. Boa. Ô, Adria, tem uma pergunta e eu não sei se ela pode ser chamada de deselegante. Eu tô até com medo dessa sua pergunta. Eu acho que eu vou mais me retirar. Mais uma polêmica? Não, mas eu acho que é uma pergunta que provavelmente você recebe toda a reunião, né? Principalmente acho que talvez a primeira reunião.
de como funciona a governança, principalmente do seu passivo. Né? Porque, por exemplo, você talvez tenha posições ali no FIA que possam ter ser contra o passivo. Então, por exemplo, conflito, conflito. Então, por exemplo, você vai comprar Banco do Brasil. Né? Tem algum nível de governança de que vocês têm alguma preferência por um banco privado, pela sua origem do passivo, não pode operar esse papel, enfim, por exemplo, a Cielo. Cielo é uma empresa ligada ao Grupo Bradesco, o Banco Brasil. Eu já trabalhei em casa que tinha esse nível, assim, a gente não poderia operar determinados papéis até um limite, né? Primeiro, se vocês têm, segundo, na verdade a primeira pergunta é se vocês recebem esse tipo de pergunta, né? Em relação à governança do passivo para a posição dos FIIs, principalmente. Em relação às famílias, você está dizendo? Isso. A família tem posição, a origem do capital veio do Bradesco, enfim e tal. Se você tem alguma restrição para operar o papel, comprado, vendido, enfim, como é que fica essa independência, né? Na prática a restrição é zero, assim, né? A gente ficar comprado, tem vendido, total liberdade de operar, no caso, um papel Bradesco, quanto papel, assim, acho que é bem tranquilo. Assim, eu não sei, a Adri está acostumada a ouvir essa pergunta. Eu não costumo ouvir tanto, né? Eu sei que para algumas casas vai ser algo mais relevante. Para o nosso caso, nem tanto. Uma fundação, sabe? Provavelmente possa ser um critério de diligência ali. Pra gente, a pergunta que eu mais tenho é a questão de liquidez, né? Então, controles, acho que a parte de operacional, né? Então, ferramentas de risco que vocês têm, toda essa estrutura, como que você faz aí o seu processo de investimento, que ferramenta que você usa. Então, esse tipo de pergunta a gente tem. A questão de ferramentas, a gente tem diversas, até porque a gente tem um time resumido, né? Então, a gente tem que ter ferramentas que nos proporcionem, ajudem a ter um processo mais efetivo, mais rápido, que nos facilite, né? Agora, a questão de restrição de empresa mesmo, uma pergunta você foi o primeiro a perguntar. Não tem que ser polêmico, né? São perguntas diferentes, né? Porque assim... até porque teve experiência já, você mesmo falou. Então assim... Tem influência realmente, eu também trabalhei... A gestão a gente fala 99% do ativo, né? A gente só fala do ativo, né? Mas tem uma questão do passivo também, qual é a origem do passivo, pode ter volatilidade, tem alguma restrição. Eu já tive restrição no passado, de operar até um limite pelo grupo, aí fazer umas... né? E quem coloca muito isso é institucional, né? Fundação que coloca esse tipo de... isso sim, até uma questão, a gente ainda não tem a parte de previdência institucional, né? Ou previdência também, fundo de previdência, está desenvolvendo ainda. Eu ia perguntar isso agora. Eu não vou antecipar aqui, mas é uma conversa mas já que a gente já tá... É bom. A gente já está em vias aqui, né? Das conversas de um fundo de previdência, a parte institucional também, mas a gente tem que ver qual que é o cavalo que a gente vai primeiro, né? Então... quem vem do varejo, cara, porque eu vim do varejo no sentido de, assessoria e tudo, cara, eu vejo que o fundo de previdência, né? Fundo de previdência, é um fundo que acho que todas as assets vão olhar, Sim. Se não olharam, estão olhando, porque é o fundo que te deixa trabalhar. O investidor final talvez tenha um pouco mais de paciência com o fundo de previdência. E isso é bom pra caramba, né? Até a gente brincava lá no escritório que todo multimercado tinha que virar previdência e pronto, entendeu? Deixa lá. Porque, cara, é verdade, né? Essa questão de aí vem comportamental, de olhar a cota, de algo desse sentido, é algo que interfere muito Sim. mesmo, não é pouco. Não é, como o Rafa falou, né? Até 2015 ou 2014, na verdade, você tinha 20% de política na tomada de decisão. E talvez até esse período, 2017 ali, você tinha essa questão de cota e de até custo do fundo como 10% da tomada de decisão. Agora você tem um pouco maior até por instrução financeira. Isso também é bom, não é ruim, né? Então, a parte de previdência eu acho uma parte que pode ser uma coisa bem pensada Sim. nessa linha, até pela também umas restrições mesmo de resgate, algumas coisas que ainda existem, né? Daqui a pouco com certeza vai melhorar, assim, vai ficar mais líquido, mas por enquanto não é tão líquido como outro fundo, né? Então eu ia até perguntar sobre a questão da evolução para Prev. A gente está estudando, já estamos nos autoconvidando para vir falar de Prev quando lançar. Lógico. Mas eu acho que é muito o que você falou, né? Previdência
o investidor ele já pensa no longo prazo, né? Eu estava até conversando com um colega de mercado e a gente estava comentando do Brabus, né? Que é um FIA. Mas para a Prev, muitas vezes faz mais sentido, porque é um fundo de renda variável? Vai ter mais volatilidade? Sim. Mas, pensando em previdência, o investidor ele consegue fechar um pouco mais o olho e aguardar, porque é longo prazo, né? Então faz total sentido a gente estar nessas discussões. Eu conto novidades para vocês em breve. Boa. Mas é essencial esse tema. E aquela pro Rafa, né? Pra ficar... Tem que ter, né? Senão é ruim. Hoje, o Rafa, quem se posiciona em Mirac, já trabalha o fundo todo, para que caminho está se posicionando, Rafa? Você é o macro, então pode dizer pra gente. Você já falou um pouquinho dos bancos centrais, né? Enfim, sim, mas sim. Para que caminho que a gente está se posicionando, Rafa? A gente começar pelo ano passado, né? A gente teve alguns debates ao longo do ano que eram meio catastróficos, né? Inflação fora do controle nos Estados Unidos, né? Ninguém sabia onde a taxa de juros do Fed ia parar, né? A gente vê economista bom, né? Falando, acho que a taxa vai para mais de 6%, 7%, né? E depois teve um momento ali que a recessão era algo inevitável, né? Então a gente chegou a esse debate ao longo do ano, né? E agora, esse ano, o que a gente tem discutido, né? Recessão. Aparentemente o Fed conseguiu êxito na sua missão de conseguir o pouso suave, né? O soft landing. Né? Raríssimos os episódios de soft landing ao longo da história. Acho que justamente por isso existia um ceticismo muito grande dos economistas que os Estados Unidos conseguiria evitar uma recessão. Né? Mas isso já aconteceu nos anos 90, por exemplo. Né? E por discurso do vice-presidente do Fed, né, parece que eles de fato estão mirando nesse ciclo de alívio de juros dos anos 90, que foi quando eles conseguiram o soft landing. Eles chamam até de soft landing perfeito, né? Então a gente está começando 2024. Obviamente tem essa ansiedade com o corte de juros, né? O mercado exagerou ali no final do ano, achando, não, vai cortar já em janeiro, né? E o Fed falando, não, vou cortar em junho. Aí o mercado, não. O Fed vai mudar esse discurso e vai cortar em janeiro. Então, obviamente, deu uma exagerada. A gente viu ali nos 2 últimos meses do ano passado retornos tanto na renda variável como na renda fixa. A renda fixa americana performando com 2 dígitos, né? Então, assim, o mercado deu claramente uma exagerada ali no final do ano passado, mas não significa que o ano vai ser ruim. Não. A gente exagerou um pouquinho, aí tem essa correção no começo do ano, tá? O Fed está tentando postergar esse debate de corte de juros para junho. Hoje a precificação já está de um corte em junho, então já está muito mais saudável a precificação de juros nos Estados Unidos, né? Não tem o exagero que teve lá no final do ano passado. Mas o fato o próximo movimento do Fed vai ser de corte de juros. Né? O ECB vai seguir cortando em seguida, isso vai dar uma tranquilidade maior para os bancos centrais que já estão cortando, né, que é o nosso caso. Né? E a gente ainda, além do corte de juros do Fed, né, o outro instrumento de redução de liquidez que o Fed faz é o quantitative tightening. Né? E ele vai ter uma redução nesse quantitative tightening que o debate está programado para acontecer já na reunião de março. Então, ao longo do ano, além dos cortes de juros do Fed, a gente vai ter também esse tapering, né, a redução do quantitative tightening, que é uma forma do Fed enxugar a liquidez no mercado. Então a gente está falando de recessão. Parece que esse assim, obviamente pode acontecer um acidente financeiro, né, quebra um banco, né, que tem um contágio para o resto do sistema, e você tem uma forte contração de crédito, o país entra em recessão. Pode acontecer esse cenário? Pode. Né? Mas hoje esse cenário parece menos provável do que era ao longo do ano passado. Então a gente está começando um cenário de crescimento saudável. Nos Estados Unidos, né, as pessoas continuam revisando o crescimento desse ano para cima. Aqui no Brasil também, né? A gente começou a discutir o crescimento desse ano de 1,5%. A gente está falando pode crescer mais do que 2%. Né? Inflação tranquila aqui no Brasil. Né? A gente teve um processo em algum momento assim de revisão para baixo na inflação. A gente ainda tem uma preocupação com as expectativas de inflação mais longas, né? Se você olhar a pesquisa do Banco Central, né, no Focus, estão ali ancoradas em 3,5%, a meta é 3%. Né? Então ainda existe um ceticismo do mercado em relação a se o Banco Central vai de fato cumprir a meta de inflação, mas
3 ou 3,5% de inflação, se não é isso que vai mudar, né, o cenário para um investidor de bolsa, por exemplo. Sim. Tá? Então, se não é nada desastroso para a bolsa se a inflação for um pouco maior. Né? Então, assim, a gente está discutindo um cenário muito mais saudável esse ano do que foi o ano passado. Né? Então, aquele medo do Fed ter que subir muito os juros já foi. Né? A gente está discutindo o próximo passo, se vai ser o corte agora em junho. Essa semana tem CPI americano. Né? Se vem um CPI muito tranquilo, o mercado vai voltar a discutir a possibilidade de corte em maio até. Né? Os membros do Fed não fecharam completamente a porta para o corte em maio. Tá? Então, assim, a gente está, apesar de ter alguma ansiedade em relação ao início do ciclo de corte de juros, né, a gente está discutindo um cenário muito benigno, né, para ativos de risco ao longo do ano e, quiçá, talvez até para os próximos 2, 3 anos. Boa. Então, a gente fala que com essa visão a gente começa a olhar também mais, porque é isso que acontece, né? Quando o macro vem muito forte, você tira também a análise da empresa, né? Você tira um pouquinho a análise da empresa interna, né? Do que a empresa está fazendo, porque ela acaba surfando o macro ali, né? Então, se você tem pelo menos não que você tenha uma direção totalmente concreta, mas um pouso mais suave, você tem as empresas, principalmente Brasil, né? Que vocês trabalham mais, tendo que performar por elas mesmas também, né? Então você tem que olhar mais para dentro das empresas. Eu acho que é esse o caminho. E aí, como você falou, a Merak tem essa proximidade com a galera das empresas para poder conseguir ter essa avaliação, né? O que eu entendi, o recado foi: vende tudo, compra a bolsa. Se você quer pensar assim, pode pensar. Só um ponto importante, né? Se de fato o Fed conseguir esse cenário de soft landing perfeito, né, dos anos 90, o ativo que tende a se beneficiar mais é a bolsa, né? Ativo de risco. Tem muito fundo aqui operando aplicado, né, nesse stage que vai continuar essa tendência de queda de juros, mas se for algo mais parecido dos anos 90, né, o ciclo de ISE dos anos 90, 95 foram 3 cortes, né? Então, assim, o Fed não foi muito agressivo. É difícil o Fed ser muito agressivo cortando juros sem uma recessão. Né? Então ele está fazendo um processo mais de normalização da política monetária. Então, assim, os movimentos de juros seriam mais tímidos, tá? Mas a gente vai ter crescimento, né, suficiente para gerar lucros para as empresas. E aí, o cavalo, se for anos 90, é bolsa mesmo. É isso aí. Gostei disso. Para fechar, sim. Pessoal bolsa mesmo e pronto. O pessoal reclamou dos anos 90, nos anos 90 tá de volta. Tá de volta? É como que foi Soft Land? O pessoal não lembra, o pessoal tem crise, né? Que é 2008, essa que é a parada. E o Jeremy Powell me ligou, ele falou assim: Sara, ele me ligou e falou assim. Ele falou Sara Vale mesmo. Não, ele falou Sara. Ah, tá. Ele falou: Sara, eu vou deixar uma frase, cara, vê se você pega essa. Que ele falou o seguinte: ele falou assim, acho que foi semana passada lá no congresso que ele falou: eu não preciso esperar 2% para começar. Então, assim, eu, como sou sempre otimista, eu só li essa frase só. Assim, não vou ficar esperando ir para 2% para começar. Começa logo, né? Então aí é a esperança aqui. Muito Nunca bom. morre. Adri, deixa aí contato, rede social, Merak, fechamento de mês, pode deixar tudo aí. Posso começar a falar? Então vou ficar mais meia hora aqui falando, só pra vender produto, né? Que eu sou comercial. Não, mas eu quero agradecer a oportunidade de vocês. A Merak fica à mega disposição para tirar quaisquer dúvidas sobre produtos, sobre cenários, sobre empresas. A gente tá mega à disposição aqui. Acho que eu sou uma ponte, né? A gente pode colocar, né, o perfil da Merak, lógico. Vamos colocar. E aí a gente fica à mega disposição, agradecer o bate-papo. Qual que é mais fácil, o perfil mais fácil para achar vocês? Instagram, site? Botou Merak e achou, né? Merak, a gente tem tudo. O que a gente pensa? Se a gente tá em todos os lugares, a pessoa pensou, procurou. YouTube tá lá, LinkedIn tá lá, Instagram tá lá. Então, qualquer lugar a gente vai. Excelente. Telefone, se você ligar no acho que tem um telefone no site da Merak, né? Também vai estar disponível. E-mail, a gente tá em todos os lugares. Então, acho que é isso. Boa. Ótimo. A gente tem até um vídeo rodando com a Merak, que nós fomos lá, né? O Alex foi lá. Sim. Isso é ótimo. Vai estar casando com a saída do Fundo Baú também. Isso foi bem legal, foi bem interessante. E a gente fica muito feliz, né?
O Rafa, como ele falou que é bolsa mesmo, agora é isso que a gente vai trabalhar, né, Marcos Trabalho? Eu digo, é só não ser o último, né? É isso. Pelo jeito a gente já tá atrasado. Galera, obrigado. Pessoal, muito obrigado por mais um Fundo do Baú. Voltaremos em breve. Um abraço. Até mais. Tchau.